para o Oriente Médio no próximo mês de outubro foi o tema da Assembleia dos Bispos da Igreja Católica na Terra Santa. O encontro em Washington, uma oportunidade de diálogo importante, apesar das questões difíceis e complicadas. Cristãos ortodoxos celebram a festa da Assunção 2 semanas depois da celebração católica. Muitos participaram em Jerusalém da tradicional procissão. Um teto novo para a Basílica da Natividade em Belém. Assinado o acordo para o início dos trabalhos de reestruturação, que uniu as 3 comunidades cristãs que são responsáveis pelo lugar santo, envolvendo também a Autoridade Nacional Palestina. Na Terra Santa continuam os trabalhos em preparação para o Sínodo da Igreja Católica no Oriente Médio, que acontecerá em Roma de 10 a 24 de outubro. Os trabalhos foram realizados com o Instrumentum Laboris, entregue aos padres sinodais por ocasião da peregrinação do Papa Bento XVI em Chipre, em junho passado. Nos últimos dias, os bispos católicos da Terra Santa, reunidos para a Assembleia Ordinária, apresentaram e refletiram sobre os temas que serão abordados nos vários pronunciamentos durante o Sínodo. A primeira preparação é a oração, porque o Sínodo abarca muitas questões complexas, como a renovação da fé dos cristãos, a comunhão entre as igrejas orientais, o diálogo ecumênico interreligioso, a imigração dos cristãos e também com referência à questão do conflito político no Oriente Médio. São todos pontos muito fortes. O Sínodo da Igreja Católica para o Oriente Médio diz respeito aos países árabes e não árabes e abrange uma vasta área geográfica que vai do Egito à Turquia, do Irã a Israel, passando pelos países do Golfo, também Iraque, Líbano, Síria, Jordânia, Palestina e Chipre. Portanto, diz respeito direta ou indiretamente à realidade de 14 milhões de cristãos que vivem entre os 330 milhões de pessoas. Assim, o Sínodo do Oriente Médio se defronta com uma situação complexa e diversificada. Chegamos com as nossas propostas, nossos problemas, mas sabemos que cabe a nós corrigir o que precisa ser feito. Com essa reunião, descobrimos os pontos fracos, onde temos necessidade de coordenar com tantos ritos, com tantos imigrantes, com tantos trabalhadores de outros países. Tem também a dimensão do diálogo interreligioso global. Cabe a nós tomarmos mais seriamente nas mãos este trabalho e, certamente, o mundo nos apoia e reza por nós. Assim, esperamos que tudo corra bem. O primeiro dia de trabalho se concluiu com as vésperas solenes no Carmelo, na cidade de Belém, com a participação dos institutos de via consagrada da Terra Santa. Um momento importante de oração na intenção especial do Sínodo, a poucos metros da Basílica da Natividade. Qual será o futuro para os cristãos no Oriente Médio? Não temais, pequeno rebanho. Conclui-se assim o texto da Instrumentum Laboris, na qual se percebe a preocupação pelas dificuldades do momento presente, mas ao mesmo tempo esperança fundamentada sobre a fé cristã em um futuro melhor, cheio de confiança filial na providência divina. O Oriente Médio no centro da atenção internacional nos últimos dias, incluindo os ataques do Hamas contra os colonos israelenses e os importantes encontros num esforço conjunto para a construção de um futuro melhor. Quinta-feira, 2 de setembro, enquanto o presidente israelense Shimon Peres se encontrava com o Papa Bento XVI em Castelo Gandolfo, em Washington, na Casa Branca, começavam os primeiros diálogos entre israelenses e palestinos após quase 2 anos. Os protagonistas das negociações, ao lado do presidente Obama e da secretária de Estado Hillary Clinton, Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Uma importante oportunidade para o diálogo, apesar das posições diferentes sobre muitas questões complexas a serem resolvidas. Na Terra Santa, na população palestina e israelense, o encontro de Washington suscitou os sólidos sentimentos contrastantes que oscilam entre desconfiança, desconforto e uma pequena semente de esperança.
dos diálogos para a paz que tiveram início em Washington, a comunidade cristã, como todo o povo deste país, judeus, muçulmanos e cristãos, aguardam os resultados. As dificuldades são muitas, mas estamos conscientes de que algo precisa ser feito. Do nosso ponto de vista, como cristãos, esperamos que o caráter cristão da Cidade Santa de Jerusalém seja preservado. A esperança de que as negociações em Washington ajudem israelenses e palestinos para se chegar a um acordo respeitando as legítimas aspirações de ambos os povos e capaz de trazer uma paz duradoura na Terra Santa e em toda a região, marcou também a reunião entre Bento XVI e Shimon Peres, o presidente israelense, que também sublinharam a condenação de todas as formas de violência e a necessidade de garantir a todos os povos melhores condições de vida. A viagem do Papa à Terra Santa em maio de 2009 e a situação da Igreja Católica em Israel foram outros temas tratados. Em particular, destacou-se a importância da presença das comunidades católicas na Terra Santa e a contribuição que prestam para o bem comum da sociedade, incluindo as escolas. Na Menorá de Prata, um presente do presidente de Israel ao Santo Padre, uma dedicação significativa. A Sua Santidade, o Papa Bento XVI, o pastor que procura nos conduzir aos campos das bênçãos e da paz. Antes do amanhecer, freiras e monges ortodoxos, mas também fiéis locais e peregrinos com tochas acesas, desfilam pelas ruas da cidade velha de Jerusalém, rezando e cantando. É a festa da Dormição de Maria, como a tratam os cristãos do Oriente. Isto é, a festa da Assunção, celebrada pelas igrejas ortodoxas, segundo o calendário juliano, quase 2 semanas depois da celebração da Igreja Católica. Quando ainda está escuro, religiosos e fiéis iniciam a procissão no patriarcado ortodoxo grego, trazendo uma ícone de Nossa Senhora adormecida e se dirigem ao Getsêmani, na igreja onde se venera o túmulo da Virgem, lugar onde a tradição coloca o evento da Assunção de Maria ao céu. Aqui, a imagem sagrada é enfeitada e deixada alguns dias. Com outra procissão, são recolocadas as faixas fúnebres e o manto da Virgem. Neste final de agosto, aqui em Jerusalém, ocorre uma das celebrações litúrgicas mais expressivas para os cristãos de rito oriental. Muitos peregrinos vêm especialmente para esta ocasião, sobretudo da Grécia, Europa Oriental e da Rússia. Mas para viver com devoção esta festa mariana, que é precedida por 2 semanas de preparação e de jejum, principalmente os cristãos locais se reúnem com fé sincera em torno de Maria, que a consideram sua conterrânea. Segundo uma antiga tradição, Maria de fato nasceu e morreu em Jerusalém. E no túmulo da Virgem está o ícone mais venerado em toda a cidade. Outro típico ícone oriental que simboliza o trânsito ao céu da Virgem Maria, com a imagem de uma criança enrolada em panos, representa a alma de Maria, que Jesus tomou em seus braços para levá-la ao céu. A igreja neste período é bem decorada e iluminada por muitas velas colocadas ao longo da escada que descem para o túmulo, alternando-se as liturgias das várias igrejas ortodoxas, a grega e a armena, em particular as 2 comunidades que pelo status quo guardam e celebram neste local. Dentro de 50 dias começarão os trabalhos de restauração do telhado da Basílica da Natividade em Belém. E é justamente na cidade natal de Jesus que os representantes das igrejas cristãs de Jerusalém se reuniram para assinar o acordo que prevê a recuperação do telhado da Basílica. Um acordo que envolveu os representantes cristãos e também da Autoridade Nacional Palestina, na pessoa do primeiro-ministro Salam Fayyad e de Ziad al-Bandak, ministro dos Assuntos Cristãos e também presidente da Comissão para a Renovação do Teto da Basílica da Natividade. E assim, após a assinatura do acordo ocorrida no Palácio Presidencial em Belém, em menos de 2 meses, a empresa italiana que obteve a concessão para a realização do projeto de restauração, em parceria com uma empresa de Belém, pode começar os trabalhos da reforma, que deverão estar concluídas dentro de 150 dias.
Em dezembro de 2008, o presidente Mahmoud Abbas, em acordo com as igrejas interessadas, isto é, o Patriarcado Grego, a Custódia e os armênios ortodoxos, assinou um decreto que deu início ao processo de reestruturação da Basílica. Hoje foi assinado um contrato com a empresa que irá levar adiante estes trabalhos. É um evento histórico e único, salientou em entrevista coletiva o primeiro-ministro palestino. Este lugar na Palestina tem um significado importante, seja para os cristãos de todo o mundo, como também para os palestinos. Esperamos que esta reestruturação seja também uma oportunidade para iniciar a recuperação de outros locais sagrados. Essa é a primeira vez em 1.700 anos que na igreja é feito um trabalho de restauração desse tipo e é também a primeira vez na história recente da Palestina. Espero que nosso encontro seja o início para a construção de novas relações de cooperação. A questão do status quo, que na Basílica da Natividade, como também no Santo Sepulcro, regula a propriedade e os direitos de diferentes comunidades cristãs e as oportunidades perdidas de um acordo entre as partes, incidiu muitas vezes sobre a tomada de decisões para outros trabalhos de restauração. Também por isso é motivo de notícia a assinatura do presente acordo, que ressalta uma harmonia recente entre as igrejas. É o começo de uma nova maneira de conviver juntos em Belém. Aquela bela e antiga basílica que precisa de restauração havia se tornado símbolo da nossa incapacidade de diálogo e que, todavia, espero agora tornar-se-á o novo lugar onde as igrejas demonstram que sabem colaborar mutuamente.